Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Neemias 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Neemias 2:2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Neemias 2:3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Neemias 2:4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias 2:5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias 2:6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Neemias 2:7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Neemias 2:8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém, aleluia. Glória a Deus. Neemias 2:9. Então vi aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Neemias 2:10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias 2:11. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. Neemias 2:12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Neemias 2:13. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias 2:14. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Neemias 2:15. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Neemias 2:16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Neemias 2:17.
Então lhes disse, bem vedes, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2:18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2:19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. Disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2:20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos mais vós. Não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém, aleluia, glória a Deus. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 2 de Neemias. Aí o primeiro comentário se refere ao versículo 4. Diz assim, 2:4. A oração é rápida. A oração rápida feita por Neemias antes de responder à pergunta do rei é prática e objetiva. Comentário 2, capítulo 2, versículo 5, diz assim, era comum aos governadores de territórios cativos traírem o rei. Assuero, pai do rei, havia sido morto em seu aposento privativo por um de seus próprios assessores. Assim o rei mostra grande confiança e respeito por Neemias, seu copeiro, ao nomeá-lo governador e encarregá-lo da reconstrução de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Vejamos agora o comentário que está no versículo 6. Diz assim, 2:6. De acordo com as fontes históricas gregas, a rainha era Damáspia. Sua presença durante esta conversa pode significar que se tratava de um momento particular, pois a rainha normalmente não participava dos banquetes públicos. Pode também indicar sua participação na decisão, uma vez que as mulheres possuíam forte influência na corte, ou que talvez estivesse servindo como testemunha da transação. E agora com relação ao versículo 7, ao seguinte comentário. Enquanto o regresso de Esdras a Jerusalém foi uma missão religiosa, o retorno de Neemias foi oficialmente de caráter político. Esdras partiu sem nenhuma proteção política, mas Neemias, como governador nomeado para administrar Jerusalém, levou consigo cartas do rei garantindo passagem segura. De outro modo, talvez não tivesse conseguido passar por Sambalate, governador de Samaria, que se opôs ao seu trabalho. Agora, Neemias, capítulo 2, versículo 10. Tem aqui um comentário a respeito de Sambalate. Diz assim, do Acádio, sim, o Balite, literalmente sim, o deus da lua deu vida. Era governador de Samaria, ao norte de Jerusalém. Sua origem é horonita e foi possivelmente um seguidor sincrético do deus de Oron. Nasceu em Bet-Horon, de baixo ou de cima, e era, portanto, descendente de um grupo miscigenado que se assentou em Samaria, depois da conquista da Síria. No governo babilônico anterior ao domínio persa, Jerusalém e parte de Judá haviam sido entregues a Samaria, de modo que Sambalate deve ter ficado extremamente descontente ao perder o controle sobre essa região. É possível que Tobias, em hebraico literalmente Yahvé é bom, chamado pejorativamente de Amonita, fosse o governador de Amon, a leste de Jerusalém. Provavelmente era descendente de judeus por parte de pai ou de mãe.
Seu sincretismo e as suas relações políticas resultantes do seu casamento lhe conferiram acesso a lugares privilegiados e uma influência insidiosa. A reação de Neemias ao ficar sabendo do estado de abandono dos muros e a de Sanbalate e Tobias ao serem informados de que alguém havia voltado para reconstruí-lo é a mesma, lhes desagradou, porém por motivos opostos. Agora, em relação ao versículo 12, diz o seguinte: Neemias faz uma inspeção noturna dos muros, sendo governador discernente, talvez não desejasse que os inimigos ficassem sabendo de seus planos. Como líder competente, talvez quisesse avaliar pessoalmente e com privacidade o trabalho a ser realizado. Como homem de oração, talvez desejasse um tempo a sós para consagrar a si mesmo e aquele local ao Senhor. Amém, aleluias, glórias a Deus. E com relação ao versículo 19, o comentário é esse. Dos 3 inimigos de Neemias, Gesem provavelmente era o mais poderoso. Ao que parece, seu filho, Caim, rei de Quedar, reuniu as tribos do norte da Arábia e estendeu seu reinado até Moabe ao leste e Edom ao sul de Jerusalém. Também anexou ao seu reino territórios próximos ao Egito. Assim, Neemias e seus compatriotas estavam cercados de vizinhos hostis. Sanbalate ao norte, Tobias a leste e Gesem ao sul. O primeiro ataque desferido contra o trabalho de Neemias se deu na forma de zombaria e maledicência. Neemias repudiou seus inimigos, declarando não terem parte nem herança em Israel, ou seja, de não terem direito legal, justiça sobre Jerusalém. Não obstante os tratados feitos no passado e de não terem memória, ou seja, controle sobre o culto no templo, são eliminadas desse modo as ligações passadas, presentes e futuras dessa gente com Jerusalém. Bem, então nós encerramos hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Paz. Essa é a mensagem para hoje. Muita paz no coração, na alma, na mente, em nome de Jesus. E a palavra que nós estamos hoje, mais uma vez, proferindo é essa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Bem, meu nome é Lúcia Marques e meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o seu Deus assim o permitir. Porque Ele vive, posso crer no ar.